O que eu tenho que falar? Beleza. Quando você falar já, eu filmo. Não, pera. Já. Olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do CTLF. Hoje a gente vai abordar sobre os pontos de virada, os tais pontos de virada. Parece uma coisa simples, é muito falado no meio dos três tambores, o ponto entre treinador, competidor, treinado. E será que realmente todo mundo sabe o que é o ponto de virada? Será que todo mundo interpreta da mesma forma o ponto de virada? Os pontos de virada são interpretados de treinador para treinador de diversas formas diferenciadas. Eu vou falar da forma como eu interpreto o ponto de virada, como eu organizo o meu cavalo e tem interpretação se ele está antecipando o giro, se ele está passando um pouco o ponto de virada, se ele está empaletando em determinado ponto, e a importância de interpretação para que a gente possa secundariamente corrigir esse cavalo ou o competidor quando ele começa a antecipar ou atrasar os pontos de virada. Eu consegui, de uma forma particular minha, organizar o giro do tambor, independente se ele está montado no triângulo, na prova tradicional, que é o que a gente compete, se ele está montado num exercício, ou se o virador está aleatoriamente isolado em um ponto específico da pista, um tambor isolado, independente da figura. Quando eu tenho que abordar a virada, eu organizo a virada da seguinte forma. Imaginariamente, eu defino o ponto que eu quero entrar nesse giro e o ponto que eu vou sair. A partir daí, eu divido o meu círculo da virada em 4 pontos. E eu criei uma forma de ficar mais fácil de eu entender quando o meu cavalo, em determinado ponto do virador, está precisando de uma correção, ou eu passar para um aluno ou para uma pessoa quando vem me abordar e perguntar: Luiz, aonde eu antecipei, aonde eu errei, aonde é o meu ponto? Para ficar claro esse ponto, eu criei uma forma de ficar mais fácil essa interpretação. Então como é que funciona? Independente do tambor estar posicionado num triângulo ou estar em qualquer tipo de figura, e seja um único virador, eu defino em que ponto eu quero entrar e em que ponto eu vou sair. A partir daí, eu vou dividir o meu círculo em 4 partes e aí eu vou formar 4 quadrantes. No primeiro quadrante, que é o ponto onde eu decidi entrar, eu vou me organizar com o meu cavalo e, dependendo do cavalo, sentindo o cavalo, o tanto que eu vou dar de espaço lateral na entrada desse giro. Esse é o primeiro ponto. No segundo quadrante, eu vou me preocupar o tanto que eu vou fazer esse cavalo passar um pouquinho o tambor, para ele ter um espaço, que eu chamo de profundidade, para ele poder conseguir completar uma volta e fazer uma letra D, formar uma letra D. Então no primeiro ponto, no primeiro quadrante, eu me preocupo com o espaço lateral. No segundo quadrante, dividido em 4 partes iguais, no segundo quadrante eu me preocupo tanto que eu vou levar esse cavalo à frente. E o terceiro e quarto e último quadrante, o tanto que eu vou aproximar ele da lata para que ele saia o mais próximo possível da lata, alinhado para o próximo virador e de forma reta, alinhada, com a coluna reta. Então, o meu giro é o que eu chamo de círculo descentralizado. Ele, aparentemente, quem vê o traçado em torno do tambor, vê um círculo em aspiral, que entra um pouco mais distanciado do tambor e que sai colado o máximo possível. O tanto que eu vou entrar lateral a esse tambor vai depender do cavalo. A dificuldade que ele tem de virar ou não, o tamanho desse cavalo. Um cavalo menor eu sei que ele vai ter mais facilidade de entrar mais perto, mais justo. Um cavalo maior eu vou ter que dar um pouquinho mais de espaço na entrada desse meu giro, tá? Mas respeitando esses 4 quadrantes. Assim fica fácil de eu interpretar onde meu cavalo está antecipando ou atrasando o giro. Fica fácil do aluno interpretar quando eu falo para ele: você deixou seu cavalo antecipar antes do primeiro quadrante, você já foi iniciando o cavalo para dentro do giro. Até porque o posicionamento do corpo do cavalo em torno do giro é fundamental. É muito comum a gente ver alguns cavalos no paddock, no aquecimento, tá completamente na mão do treinador. E quando o amador monta, ou até mesmo o próprio treinador, e não tem essa leitura de pontos de virada, aquele mesmo cavalo que te passou uma segurança dizendo que vai arrasar lá dentro da pista, faz uma prova não tão boa. Por quê? Por causa do posicionamento que ele teve na hora da abordagem da passada, pelo treinador, pelo condutor. Então, assim, todo o treinamento, toda a equitação do cavalo que foi construída pensando numa performance, pode pôr a perder a partir da passada sua, se você não tiver uma boa interpretação de pontos de virada e posicionar o cavalo de forma correta. Num segundo vídeo, num cavalo solto, no cabresto mesmo, sem estar montado, eu vou explicar algumas coisas de como se posicionar o cavalo em torno do giro. O quanto é importante você posicionar o cavalo em torno do giro. E uma coisa está diretamente ligada à outra.
os pontos de virada que eu estou explicando nessa teleaula com relação aos quadrantes e o posicionamento do cavalo, essas duas coisas têm que estar em harmonia. Porque se você posiciona o cavalo de forma correta, mas não tem noção dos pontos de virada, você não consegue potencializar um giro, ou às vezes você pode desqualificar um cavalo que poderia ter um giro melhor. Então, essa forma de eu interpretar os pontos, durante esse vídeo a gente vai ter algumas ilustrações, se já não passou algumas ilustrações, explicando esses 4 pontos. Então, pessoal, eu vou tentar passar para vocês, de uma forma ilustrativa, a maneira como eu abordo a virada, a maneira como eu imaginariamente vejo os quadrantes no entorno do tambor, tá? Meu desenho não é dos melhores, mas o importante é que o objetivo é passar para vocês esse tal de ponto de virada, da forma como eu interpreto, como eu vejo, com meus cavalos, com meus alunos e comigo próprio, beleza? Vamos lá. Aqui eu vou fazer um ponto específico como se fosse virador. E eu defini que a minha entrada vai ser nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, certo? E a minha saída vai ser também aqui. Então aqui, nesse sentido que eu estou vindo, eu vou começar a criar o meu giro. Então, o traçado que eu vou fazer é esse aqui, ó. Esse é o traçado que eu vou fazer. Com o meu cavalo. A partir do momento que eu decidi que eu vou entrar aqui e vou sair aqui. Nesse giro, aí é a parte que eu falei pra vocês, que eu vou dividir em 4 partes. Eu vou dividir em 4 partes o meu giro. Nesse primeiro quadrante, é o que eu vou me preocupar, o tanto que eu vou me preocupar com o espaço lateral. Depois eu vou fazer umas setas aqui para reforçar. Nesse segundo quadrante, é o tanto que eu vou me preocupar para trazer meu cavalo à frente. E o terceiro e o último quadrante é o que eu vou fazer meu cavalo colar. Ele vai ser um círculo em espiral e ele vai formar uma letra D, se a gente for ver. Então aqui eu me preocupo com o tanto que eu vou querer de espaço lateral no primeiro quadrante. Nesse segundo quadrante, o tanto que eu vou querer de profundidade. E o terceiro quadrante e o quarto quadrante, o quanto eu vou aproximar o cavalo para a saída do giro, tá? Então aqui onde eu fiz o pontilhamento, eu vou agora unir esses pontilhados para você ver como é que vai formar o traçado e vai parecer uma letra D. Tá vendo? Então, ele tem um espaço lateral, uma profundidade, e aqui eu tenho condições de fazer meu cavalo colar e sair para o próximo giro. Certo, pessoal? Dessa maneira, eu dividi em 4 partes iguais, a partir do momento que eu defini aonde eu quero entrar no meu giro. E nesses pontos, eu consigo organizar aonde eu preciso corrigir meu cavalo ou onde eu preciso conservar porque ele está com qualidade naqueles pontos específicos. E isso aqui tudo é imaginário. Tudo a gente aprende na vida por repetição. Então, de tanto eu treinar mentalmente e imaginariamente eu visualizar esses pontos no meu giro, independente de estar montado uma figura ou não, eu vou conseguir dividir em 4 partes. Então essa é a forma que eu, Luiz Fabiano, encontrei de organizar e de ficar claro que meus alunos entenderam o tal do ponto de virada. E é uma forma que ficou fácil de eu organizar e de eu interpretar onde meu cavalo está acertando ou errando. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado vocês aí nesse vídeo e que esse desenho venha contribuir daqui em diante o treinamento de vocês com os treinadores, individualmente, quem treina sozinho, tá? E como eu sempre peço nos outros vídeos, façam perguntas através do canal, através do Instagram, façam perguntas, tragam para nós novidades. Quem sabe essas perguntas, essas dúvidas podem virar uma próxima aula, beleza? Um abraço, pessoal, continuem com a gente aí, sigam a gente no nosso canal, beleza? Um abraço. Se inscreva no nosso canal, quem não for inscrito ainda, dê um joinha lá, dê um like, como é que fala? Para de filmar, caralho!